blog, esta semana, entrevista mais um criativo do nosso mercado. Um profissional que começou como redator, hoje é diretor de criação das principais empresas do nosso mercado, a Monumenta. Eu estou falando do meu amigo querido Ézio. Tudo bem, Ézio? Tudo jóia, Fernando. Obrigado por ter aceito o nosso convite e vir prestigiar o nosso blog. Obrigado pelo convite também. Eu acho que essa iniciativa sua tem sido muito importante. Além de ser um registro, né, dos profissionais que trabalham aqui nesse nosso mercado, ele também é um momento, uma oportunidade da gente pensar um pouco sobre o que a gente está fazendo, né? A gente sempre está com aquele dia a dia todo corrido de agência e a gente faz muito e acaba deixando de pensar e raciocinar sobre o mercado. Então, quando a gente tem uma oportunidade dessa, de um papo desse, é bom porque a gente tem esse tempo e esse espaço para pensar e raciocinar sobre o que a gente está fazendo, sobre o nosso trabalho. Perfeito. Um amigo meu me falou que eu estou também fazendo a história da propaganda. Inclusive. E por falar em história, é bom a gente saber como o Ézio começou, né, a sua passagem por muitos anos com seus sócios, Bruno Botafogo e o André Sartorelli, na Mister Brain. Então, conta o início da tua vida profissional. Como é que foi? Quem te inspirou? Como você começou? Por que propaganda? A verdade, assim, a formação dos criativos geralmente é muito parecida. É sempre gente muito curiosa, que gosta muito de absorver informações diferentes. Então, esse background, esse caminho que começa na infância, na adolescência, de gostar muito de cinema, ver televisão, ler muito, ler livro, ler revista. Então isso já começa a te encaminhar para ter a bagagem necessária para ser um criativo. E aí, efetivamente, lá no segundo grau, a gente começa a fazer o curso. E aí eu fiz o curso de publicidade no UNB e realmente resolvi seguir aí pela redação, muito pelo meu gosto pela leitura, minha facilidade para escrever, e aí naturalmente eu caminhei para a função de redator dentro de agência. Comecei como muita gente, comecei em agências locais, né? Eu passei pela Fórum, pela D&M, e fui crescendo aí na carreira. Até que eu cheguei a um ponto que eu comecei a trabalhar em umas agências de fora, né, de agências nacionais que tinham um escritório aqui. Na época o mercado era um pouco diferente, geralmente tinham estruturas pequenas de criação aqui em Brasília, as agências de São Paulo e do Sul e tal. E aí eu trabalhei na época, ocupavam a mesma estrutura, porque faziam parte do mesmo grupo a Ogilvy e a Denison. Perfeito. A Mister Brain teve um papel, eu acho que fundamental na publicidade e na criatividade de Brasília. Com certeza. Foi uma época, foram 13 anos que eu estive lá, e foi uma época muito importante, muito vibrante da publicidade daqui de Brasília. E era bastante diferente do mercado hoje em dia. Naquela época a gente tinha as premiações, tinha o Colunistas, teve o próprio clube de criação do qual eu fiz parte lá da presidência. E as pequenas e médias agências aqui locais normalmente eram as que respondiam digamos, pelos ápices criativos que a gente tinha no mercado. Perfeito. Né? Então estávamos nós lá todo ano disputando a agência do ano, a 7 Graal na época, a Comunicata. Então a gente estava sempre lá nessa disputa legal de ver quem que pegava mais medalhas e era a agência do ano e tal. E eu acho que a agência teve um papel muito importante em Brasília. Hoje em dia a gente vê o pessoal que passou por lá, está muito bem, né? Vamos dizer, foi um celeiro de talentos. Sim. Então tem gente hoje que é diretor de criação, tem gente que está em São Paulo, em grandes agências lá. Então realmente foi uma época muito gostosa e muito cheia de frutos, vamos dizer assim. Quando você fala que a Mister Brain realmente foi uma escola, na verdade, né?
como foi no passado, nos anos 70, a MPM Propaganda. Né? Engraçado que os entrevistados que passam por aqui, ou que têm mais idade do que você, cita a MPM, cita outras agências. Né? E vocês são mais jovens, citam outras agências mais recentes da época. E a Mr. Brain realmente foi um exemplo de criação, de criatividade, chegando a conquistar, ficar entre as 50 maiores agências de criação do país. Né? Isso é muito bom. Trabalho seu, do André, do Bruno, da sua equipe, daquela turma maravilhosa que por 3, 4 vezes foi agência do ano do Prêmio Colunistas. E você fala com muita ênfase sobre a criação, sobre o seu trabalho. E se você tivesse hoje 18 anos, de novo, você seria publicitário novamente? Eu seria publicitário novamente. A gente sabe que, e publicitário e de criação, a gente sabe que, na verdade, a técnica, né, do tempo que eu comecei, né, a comunicação tem mudado, e nos últimos anos, principalmente, a publicidade tem mudado bastante, a comunicação de maneira geral. A minha passagem da Mr. Brain para a Monumenta tem muito a ver com isso. Né? Na Mr. Brain a gente era uma agência de publicidade muito dedicada ao offline, ou seja, anúncio de revista, anúncio de jornal, comercial de TV. E a minha passagem para o Monumenta tem muito a ver com isso, de entender que esse mercado está mudando, o crescimento do digital, o crescimento das ações de live marketing. Você, Ézio, é um dos criativos mais premiados do nosso mercado, a nível local e até a nível nacional, porque hoje os nossos profissionais, como você, também criam para clientes a nível nacional. O que deve esse sucesso? O que você acha o motivo, esse crescimento, essa evolução? Olha, eu acho que sempre... É engraçado que eu já tive em palestras em faculdades e já apareceu a mesma pergunta 2 vezes há uns 10 anos, quando eu estava na Mr. Brain, e a gente atendia GDF na época, e recentemente numa outra palestra que eu estava. E aí me perguntaram, mas como é que é? Criar para governo e conseguir fazer coisas boas para o governo e se destacar nesse mercado, que a gente sabe que tem uns limites maiores do que alguns clientes da iniciativa privada, né? Então, o que eu digo a gente tem que ter muito trabalho, muito esforço e muita perseverança. Principalmente depois que a gente ocupa o posto de diretor de criação e diretor executivo de criação, agora lá na Monumenta, que, ou seja, tem um olho na criação e um olho no negócio, que na verdade tem o mesmo objetivo. Então a gente tem que ter a gente tem que ter um pouco daquele, quer dizer, um pouco não, bastante daquele espírito jovial, digamos, de querer fazer, querer acontecer, querer aparecer, né? E ao mesmo tempo entender em cada job, cada público, até onde você pode ir, até onde você pode ser um pouco mais irreverente ou não, e aproveitar essas oportunidades, né? A Monumenta, onde você é o diretor de criação, ela atua na área de mídia digital, marketing promocional e na área de publicidade e propaganda também. Também. Então, lá existe as diretorias de criação para cada atividade, ou tem um coordenador geral, uma espécie de um diretor para todos esses assuntos separados? Como é que funciona? Na criação, não. Né? Nós somos 2 diretores de criação, eu e o Rafael Pontual. Sim. E o Pontual é um cara que veio originalmente do digital, antes de mim até abraçou a área promocional e live marketing também. Perfeito. Então, às vezes, a gente divide o trabalho um pouco pelo perfil de cada um. Às vezes, a gente divide o trabalho por aí. Mas acontece que a tendência atual é que tudo se converse, né? É difícil você ter uma campanha hoje que seja só offline, que seja só digital, está só acabando, online. Né? Ou, normalmente todos os briefings que a gente recebe de campanhas
vai ter um pedaço que é digital, vai ter um pedaço que é offline, vai ter um pedaço que é ação promocional. Ézio, uma curiosidade. A Monumenta é uma agência também capaz, premiada, e você veio oriundo também da Mister Brey, uma agência premiadíssima. A Monumenta acaba de conquistar 10, 12 prêmios aí no premiação do marketing, né? Pela tua cabeça, buscar um pouquinho lá a sua memória, quais os 2 principais ou 3 trabalhos que te arrepiaram, que deu caldo? Você lembra? Conta para nós alguns. Aí eu vou ter trabalhos tanto trabalhos. A gente sempre tem alguns trabalhos que ficam, né, na sua memória afetiva, vamos dizer. Eu tenho um filme que foi feito para o Unicef há alguns anos, que foi Colunistas Nacional. Colunistas foi Grand Prix aqui e foi Grand Prix Nacional, acho também. Então, tem esse filme, esse comercial de TV do Unicef, que foi bem legal, bastante premiado. Esse eu gosto muito porque ele mexe com o tema social, e o trabalho para temas sociais sempre foi muito presente no meu portfólio, nos trabalhos que eu fiz. A gente sabe que a gente é publicitário e a gente tem o objetivo de vender e de trabalhar para as empresas faturarem mais e tudo, mas quando a gente pode usar a nossa capacidade para trabalhar com temas sociais, é realmente muito, muito legal, é muito gratificante. Então, tem esse trabalho, tem alguns trabalhos que eu fiz para a Secretaria de Direitos Humanos também, dos quais eu me orgulho bastante, e que na área de combate à exploração de crianças, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Tem algumas peças pontuais que a Mister Brey na época sempre pegava muito na veia as questões de oportunidade, né? Então a gente colocava algumas coisas bem... Oportunidade com ousadia, né? Com bastante ousadia, que a gente às vezes ficava até com frio na espinha de soltar os anúncios. Né? Então sempre que tinha algum comentário político, alguma coisa, algum comentário falando mal da nossa cidade, por exemplo, como foi o anúncio da Daniela Scarelli, que teve muita repercussão na época. Verdade. A gente fez uma ação para a Embratur nas Olimpíadas de Londres, em 2012, que era um trabalho para convidar o público de Londres para as Olimpíadas do ano que vem no Rio de Janeiro. E a gente fez uma projeção, sobre uma cortina de água no meio do Rio Tâmisa. Também premiada, né? Também bastante premiada. Um trabalho bastante legal, e foi um trabalho que eu acompanhei lá, e foi com trocadilho ou sem trocadilho, foi um divisor de águas para mim, porque foi meu primeiro grande trabalho na área promocional, né? Esmola não melhora a vida de ninguém. O GDF dá apoio financeiro a 114 entidades sociais conveniadas. Faça também sua doação a uma instituição e tenha certeza de que sua ajuda vai para o lugar certo. Licença, professora. Desculpa o atraso. Tudo bem, pode sentar. Nem toda criança tem um bom motivo para correr. A diferença pode ser a sua contribuição.
Dê oportunidades. Faça sua doação aos projetos do UNICEF. Educação, saúde, proteção, cidadania e uma vida melhor para as crianças brasileiras. Filho, adorei a nova decoração do seu quarto. Acho que você podia jogar mais umas camisas para dar um toque assim mais pessoal. Olha, pode marcar sua festa aqui em casa, mas só com uns 300 convidados. Ah, eu encomendei a coleção completa daquela revista de moças nuas que você tanto gosta. Se a sua mãe começar a te agradar como nunca, não estranhe. A promoção Amor de Mãe do cartão de crédito BRB vai sortear quase 15 mil reais em prêmios. Use seu cartão e participe. Agora, Ézio, você recebe muitos estudantes, estagiários, profissionais que querem trabalhar, que te procuram, que saem da universidade, saem da academia. Você, se quiser emitir a sua opinião, tudo bem. Você acha que as nossas faculdades têm colaborado na formação desses profissionais? Eu acho que tem colaborado sim, Fernando. Existe uma... A gente sabe que, eu acho que desde a minha época ou até agora, as pessoas acabam de ser formados mesmo dentro da agência. Né? A faculdade, a universidade tem um ritmo diferente do ritmo de trabalho do dia a dia de agência, certo, que você sabe que é, né, bem mais puxado. Então, os profissionais acabam terminando de se formar mesmo dentro da agência. E a gente, na Monumento, a gente sempre busca, né, ter alguém fazendo estágio ou ter alguém júnior começando e a gente participa da formação desse profissional. E, Ézio, algum conselho para a garotada, você como homem de criação, para alguém que quer ser criativo, que quer participar, algum conselho você daria? Você daria essa oportunidade a essa turma que está aí nos assistindo? Claro, eu acho que assim, é muito importante para quem está começando, em primeiro lugar, esse interesse. Começa tudo muito desse interesse, aí você já identifica que você gosta ou se interessa por aquele assunto, né? Pela publicidade, por exemplo. E dentro desse interesse, né, como hoje em dia é tudo cada vez mais multidisciplinar, vamos dizer, é importante que a pessoa procure não só ali na internet, né, nos sites especializados, mas também procure fazer cursos que sejam complementares à sua formação. Né, hoje em dia, se antes para um redator já era importante conhecer um pouco de cinema, conhecer um pouco de literatura como base para você saber escrever, agora o criativo tem que saber muito mais coisas, né? E além das coisas relacionadas diretamente à criação ou à criatividade, ainda também tem que entender um pouco de negócio. Eu queria te agradecer por estar conosco aqui nesse bate-papo, no nosso videoblog, e deixar meu fraterno abraço como agradecimento e desejar sucesso a você e à Monumenta. Tá joia. Recentemente, a gente teve algumas boas notícias dentro da agência, né? Todas as agências estão sempre participando de concorrências e recentemente a gente acaba de conquistar 2 contas importantes, uma que é a Oi, na parte de endomarketing com ênfase em incentivo interno. Muito bem. E a outra é a conta da Caixa Digital, que saiu agora recentemente, confirmado no Diário Oficial, que a gente está com uma nova conta digital aí, que vai fortalecer um pouco o nosso braço digital ainda mais, que já tem a conta da Embratur, e agora a Caixa se junta aí também. Então, e a gente está muito feliz e comemorando esse sucesso, particularmente da dedicação da equipe de criação aos trabalhos e às concorrências. Então, obrigado por você ter vindo, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Fernando, e a gente continua se vendo por aí, e se não por aí no mercado, no próximo Colunistas a gente se vê. Beleza.